Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. A pastora, a princípio, ela leu um versículo que está nos Salmos, capítulo 27, versículo 4. Obrigado, meu filho. A palavra diz assim: uma pedi. E o que é? Presta atenção, irmãos, isso daqui. Uma coisa pedi ao Senhor. E há que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Somente uma coisa o salmista pediu ao Senhor: que ele estivesse baixo os conselhos do Senhor, baixo a direção do Senhor. Por isso Salomão disse que o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. É o princípio. Mas eu tenho que vivê-la. E hoje nós vamos falar a respeito de um homem que ele tinha esse temor, só que de uma maneira errônea. Depois ele começou a vivê-la de uma maneira correta. E isso é sobrenatural. Que os nossos pés estejam sempre diante da presença de Deus. E que jamais venhamos esquecer de onde o Senhor nos tirou e de onde nós estamos. De tudo aquilo que o papai tem feito sobre as nossas vidas no decorrer dos dias, do tempo, dos anos. Eu falo por mim. A mim o Senhor me tirou em meio de um lamaçal. Ele faz isso, irmãos. Ele confunde os sábios, dando compreensão, discernimento àqueles que não são. Ele direciona para que os nossos pés sempre venham estar diante da presença dele. Ele nos alimenta para que não tenhamos que buscar alimento em outros lugares. Ele é o pão. Só que eu quero convidar você, amada igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Quebra sua Bíblia no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. E eu gostaria que prestasse muita atenção. Quem encontrou, dá glória a Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1 até o término do 10º, diz assim:
É necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para atormentar-me. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, se aperfeiçoará na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, eu sou forte. Pai, obrigado. Obrigado. Santo, 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 Santo eres, Santo, digno, único, poderoso. Obrigado, Senhor. Derrama teu Espírito sobre este lugar. Derrama teu Espírito sobre essa casa. Derrama tua graça sobre essa casa. Derrama teu poder sobre as famílias aqui representadas. Derrama teu poder, Senhor. Transforma, levanta, cuida, retira, agrega. Pai, derrama tua glória. Que nesta noite, Senhor, seja um memorial, seja um marco, um antes e um depois, um divisor. Que o poder do Senhor venha sobre esse lugar, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. E que possamos, Pai, nos gloriar em Ti e exaltar-te a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Irmãos, cada vez que eu leio essa passagem do apóstolo Paulo, e depois nós vamos ler um versículo que está no capítulo antes, no capítulo 11, eu entendo que para seguir a Cristo, eu preciso me despojar de muitas coisas. Eu preciso entender realmente o meu propósito, entender aquilo que Cristo quer para a minha vida. Apóstolo Paulo era uma pessoa que o conhecimento dele era alto. Deus não escolhe qualquer um, irmãos, não. Deus não escolhe aquela pessoa que ela é capacitada, não. Eu te explico por quê. Porque quando uma pessoa fala que ela é capacitada, então ela não aceita a direção de Deus, por conta que ela se acha capaz. Mas Deus pega uma pessoa, irmãos, e tira do fundo do poço, direciona ela, capacita ela para fazer aquilo que Deus quer. E isso acontece com esse homem. Ele tinha um conhecimento da Torá, ele tinha um conhecimento da palavra, ele tinha um conhecimento das tradições judaicas, sim. Ele foi uma pessoa que esteve ao lado de um dos maiores teólogos, assim por dizer, naquela época, chamado Gamaliel, Atos 23. Esse mesmo Gamaliel se coloca sobre seus pés e mãos e começa a conversar no sinédrio, quando eles estão tentando julgar Pedro e João, porque era uma pessoa de autoridade naquele lugar.
Então Paulo, irmãos, ele sempre esteve aos pés daquele que tinha um conhecimento que ia além talvez de muitos que estavam ali. E Deus já tinha permitido isso na vida de Paulo. Por conta que sempre tem que existir, olha para mim, sempre tem que existir um Haroldo antigo e um Haroldo pós. Porque o Haroldo pós, ele vai sempre trazer à memória, amada igreja, aquilo que o Haroldo antigo fazia. Mas para quê? Para dor? Não. Para um testemunho para as pessoas que o ouvirão. Porque nós temos, amada igreja, que direcionar a outras pessoas conforme a palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: fariseu de fariseu, eu também sou. Hebreus, eu também sou. Presta atenção, filhos de Abraão, eu também sou, irmãos. Só que quando ele chega à questão de servo, ele fala: rapaz, falar isso é diferente. Coloca para mim, fazendo um favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, a partir do versículo 22. Ele diz assim, apóstolo Paulo, falando com aquelas pessoas, ele fala assim: são eles hebreus? Eu também sou. Presta atenção. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Irmãos, aí já é diferente o negócio. Presta atenção no que esse homem está falando. Ele se compara todos aos seus irmãos israelitas, ao povo de Deus. Aí ele está falando assim, eles são hebreus? Cara, eu também sou, porque eu também sou nascido, sou da tribo, eu sou de dentro do povo, eu também faço parte dessa linhagem, eu também sou. Eles são hebreus? Cara, eu também sou. Eles são filhos de Abraão? Eu também tenho essa promessa, eu também sou. Eles são servos de Cristo? Rapaz, aí é diferente. Aí ele fala assim: estou fora de mim, presta atenção, estou fora de mim para falar desta forma. Porque, irmãos, eu quero que entendam isso. O Senhor falou isso, queimou na minha alma. Irmãos, falar não é a mesma coisa que viver. Eu sou servo de Cristo, meu Deus, olha só, eu orando e me veio essa frase no coração. Escreve isso no mais profundo da sua alma. Essa frase veio no meu coração e diz assim: dizer que é servo de Cristo é despojar do homem para servir a Cristo, como ele se despojou de si para nos servir. É forte isso. Ser servo de Cristo, e eu te provo na Bíblia. O que ele fez em João 13? Ele nos ensinou, sim ou não, ser servos. O que acontecer? Tem que lavar os pés uns dos outros. Então, presta atenção. Ser servos de Cristo, eu tenho que despojar-me de mim, do homem, da mesma forma para servi-lo. Eu tenho que me despojar de mim. O que é despojar de mim? É me negar a mim mesmo. É não permitir que o meu eu fale. Ser servo de Cristo é despojar-se do homem para servi-lo. Ponto. Da mesma forma que Cristo despojou-se de si para nos servir. Isso é ser servo. E isso, irmãos, é muito forte. É muito forte. Porque para entender estar nos caminhos do Senhor, eu tenho que vivê-lo. Eu quero que entenda uma coisa, estava até conversando com o irmão ali mais cedo. Presta atenção. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o que ele fala? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É outro nível. O que Jesus falou na cruz? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tem muitas pessoas
que estão necessitadas de uma palavra, uma direção nossa. Por quê? Eles não sabem o que fazem. Aí às vezes você fala assim: rapaz do céu, dá vontade de pegar essa pessoa por gargalo, esfregar ela no chão. Aí Jesus falou assim: pois não, você não vai fazer isso não. Você vai lá e vai ajudar ela. Você vai lá orar por ela. Você vai lá lavar o pé dela. Você vai lá cuidar dela. Jesus, mas está me fazendo raiva. Eu sei, você também me faz. Você também me faz e eu estou aqui com você. E me faz muita raiva e eu estou com você. Eu quero que entenda no capítulo 12. Quando Paulo está falando isso, Deus eleva ele a um outro nível. Mas ao mesmo tempo que Deus eleva ele a um outro nível, Deus fala assim: eu vou ter que cortar o pavio desse homem, que esse homem está sabendo demais. Presta atenção. Paulo, quando ele fala assim, ó, que há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus não sabe. Paulo estava falando dele. Ele estava falando, ele estava expressando dele. Só que ele não podia se gloriar-se nas revelações que Deus estava colocando nele, por conta que ele não passava de servo. E o que a palavra diz? Que o servo, ele não pode ser mais do que o seu senhor. Servo. Por isso que nos céus, irmãos, existe uma hierarquia que ela é tremenda: Pai, Filho e Espírito Santo. E um não atropela o outro. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Ó, Espírito, o que você acha? Vamos. Jesus, o que você acha? Não, top de linha, vamos fazer o homem. Aí depois disso, eles vão dar trabalho demais da conta. Jesus vai ter que descer e morrer, e eu vou ter que entrar dentro deles, né, pai? Porque senão eles não vão ser salvos. É verdade, né? Mas vamos. Então tá. Existe uma autoridade no mundo espiritual, e ela não pode ser ultrapassada. Não pode. Paulo aqui, ele está falando assim, irmãos, presta atenção, olha só, isso aqui é lindo demais. Conheço um homem em Cristo. É forte demais falar isso. Eu conheço um homem em Cristo. Em Cristo. Porque um dia ele fala que ele foi o quê? Perseguidor de Cristo. Ele fala isso, meu lindo. Ele fala isso. Um dia ele foi aquele que perseguiu. É por isso que eu amo as histórias de Paulo. Por conta que ele expressa, meus amados irmãos, aquilo que ele foi e aquilo que ele passou a ser. Tem que haver uma diferença nas nossas vidas. Ele foi aquele cara que perseguia a igreja, e ele passou a ser perseguido. Ele foi aquela pessoa, meus amados irmãos, que, como dizem Filipenses, presta atenção nisso daqui, para a gente entender. Coloca aí, Filipenses 4, 12, e depois você vai colocar Filipenses 3, 13, e depois Filipenses 4, 13. Vocês vão entender. Pastor, que mistura é essa? Não, porque você não entende. Filipenses 4,12. Olha o que ele fala. Eu sei o que é passar necessidade, irmão. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar lutas. Eu sei o que é passar dificuldade. Nisso eu estou me gloriando. É o que ele está falando aqui. No capítulo 12. E no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Nisso eu me glorio. Não as revelações daquilo que Deus me dá. Porque a partir do momento que eu me gloriar naquilo que Deus me dá, o nosso Senhor, ele coloca um espinho na carne, aí ele faz a gente sofrer. Por quando ele não se sentia digno. Aí ele está falando em Filipenses 4,12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele estava expressando isso para a igreja. Agora, Filipenses 3, 13. Irmãos, penso que eu mesmo já o tenho alcançado,
mais uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que ficaram e avançando. Aí então vem Filipenses 4, aí todo mundo sabe, né? Não precisa nem colocar, não é verdade? Vamos todo mundo falar? Vamos? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí é lindo. Mas para eu entender o Filipenses 4,13, eu tenho que entender o versículo 12 e tenho que entender também o capítulo 3. Porque eu posso em tudo que Jesus me fortaleça, mas em tudo, em todas as condições, como diz a pastora, em toda a geografia que acontece sobre a minha vida. Tudo aquilo que acontece sobre a minha vida. Então, apóstolo Paulo aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, ele está falando, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso? É necessário? Por quê? Por conta que ele estava falando a respeito de um nível mais alto. Ele estava falando daqueles que alcançariam os céus. E a mim me chama muita atenção, porque apóstolo Paulo não foi o único, irmãos, que teve essa experiência com Deus. Te provo na Bíblia. João, a ele lhe é revelado todo o livro de Apocalipse. Onde? Na ilha de Patmos. João também ele é arrebatado. João também, Deus o revela a ele. Por isso que João, quando ele está diante da glória de Deus, da presença de Deus, João começa a chorar. Por quê? Porque um anjo diz, não tem ninguém, nem nos céus, na terra, embaixo da terra, que seja digno de abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Isso é forte. Então, de repente, irmãos, João chora com aquilo. João chora. Aí, de repente, o anjo diz, ei, João, não chores mais. Porque o cordeiro, meu Deus, porque o cordeiro, aquele que estava morto, levantou. Ele é digno, 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 aleluia. Ele é. Ele foi o único igreja que pôde tomar o livro e abri-lo. Por quê? Por conta que ele comprou, como a palavra do Senhor diz, tribos, povos e nações, como com seu sangue. Foi Jesus. Então agora eu quero que entenda uma coisa. Quando Paulo está falando a respeito dos céus, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Oh, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá firmes sobre alicerces. Aleluia! O Deus, o Senhor, presta atenção, aquele que os chamou para quê? Para a sua glória eterna, na eternidade. Ele nos colocará em alicerce. Por isso que o próprio Jesus diz, a sua casa, ela tem que ser formada, tem que ser levantada, onde? Na rocha, porque na areia ela cai. Base, fundamento. E o que Jesus diz? Eu sou a rocha. Ele é. Por isso que, presta atenção, como a palavra do Senhor é maravilhosa. Elias não podia ver a Deus. É mais, ninguém poderia ver a Deus e permanecer-se vivo. Agora, olha só. Elias conversando com Deus, falou assim, eu quero te ver. E Deus falou assim, você não pode me ver, mas passarei diante de ti toda a minha bondade. Então, vem trovoada, que trem tudo. Aí de repente, Elias se esconde na onde? Repete comigo. Na fenda
da rocha. E quem é a rocha? Todo aquele que está em Cristo experimentará, alimentará de toda a sua bondade. Aleluia! Aqueles que estão em Cristo, que alimentam em Cristo, que se escondem em Cristo, irmãos, experimentarão também a eternidade em Cristo. Somente nele. E presta atenção, Hebreus, capítulo 4, versículo 14. A palavra do Senhor também está falando a respeito de quê? De os céus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou-se os céus, Jesus, o Filho de Deus. Presta atenção, Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Aí eu tive uma pergunta. Você se está apegado, enraizado, como em João 15, a verdadeira, você está enxertado na vide, na verdadeira videira, como professa? Assim temos que viver. Porque Paulo não foi digno de ser, falar assim, rapaz do céu, falar que eu sou servo de Jesus, o negócio é outro nível. Eu sou filho de Hebreu, sou filho de Abraão, eu sou judeu, mas rapaz, não me compete a mim falar que eu sou servo, porque isso vai além. Isso vai além. Eu tenho que me despojar, eu tenho que entender-me. Eu tenho que entender que eu posso em Cristo, mas não somente o viver bem, em flores, não. É passando os momentos difíceis, como está em Mateus capítulo 5, versículo 11. Coloque aí, fazendo um favor. Mateus 5, 11. Bem-aventurado nós somos, ou seja, feliz. Quem quer ser feliz aí? Amém, isso é bênção, isso é glória. Mas ser feliz, irmão, quando a gente está sendo perseguido, pensa num trem difícil. Ser feliz, irmãos, quando a gente está sendo insultado. Imagina uma pessoa te insulta você, amém. Irmãos, cá entre nós, você faz isso? Não, não faz, irmão. Você é feliz quando levanta falso testemunho contra você? Irmão, não. Você é feliz que eles te vituperam, como diz a palavra do Senhor, quando levantam calúnia, quando te insultam, quando te perseguem? Você é feliz? Não, irmão. É o contrário, a gente fala assim, eu quero os meus direitos. Não é verdade? Se você falar mal de mim, irmãos, eu te rebento, porque eu estou no meu direito. Mas Jesus está falando o contrário, ele está falando assim, aguenta a mão. Porque se fizeram isso com ele, por que não pode fazer isso conosco? Deixa eu falar uma coisa com você. Se todo mundo falar que você é bonzinho, cuidado. Tem um trem errado aí. Agora, se levantarem contra você, falar, não, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Porque tem pessoas que não vão entender o ministério do Senhor. E o ministério do Senhor é não sair dos caminhos dele. E quando eu estou nos caminhos do Senhor, tem muitas pessoas, meus amados irmãos, que não gostam. Apóstolo Paulo foi um camarada chamado por quê? Por conta que ele tinha, fala com o seu irmão do lado aí, ó, identidade. Vai, irmão, fala com o seu irmão do lado aí, ó, identidade. Só que a identidade dele não era terrena, a identidade dele era celeste. Ele vivia aquilo que ele estava falando. Ele passou a viver aquilo com um caráter formado. Ele era um camarada que amava as pessoas. Ele amava as pessoas. Ele se entregava, ele chorava pela vida daqueles que ainda não tinham a Cristo. E foi um camarada, irmãos, que... Eu quero que preste atenção numa coisa aqui. Os gregos naquela época, eles eram muito estudiosos. Muito estudiosos. Você queria falar a respeito de algum conhecimento, era questão dos gregos. Eles eram muito estudiosos, até nos dias de hoje. Os gregos eram muito estudiosos. E o apóstolo Paulo, ele está lá, meu irmão, na Grécia. E de repente aquele monte de altares. E é um altar lá no cantinho, falando assim, ao Deus
desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, a esse Deus, irmãos, isso é lindo demais. A esse Deus que vocês não conhecem, pois hoje eu vos anuncio. Meu Deus! Eles queriam experimentar aquilo. Eles queriam experimentar outro nível de viver. Eles queriam entender realmente o que era adorar. Eles não sabiam, irmãos, o que era ser batizado nas águas, batizado pelo Espírito. Eles não sabiam aquilo. Por isso que em Lucas capítulo 2, o Senhor vem para todos. Ele é luz. Luz para os gentios e glória para o teu povo Israel. Isso é o Senhor. No livro de Hebreus capítulo 7, coloca para mim, fazer um favor. Hebreus de Hebreus capítulo 7, versículo 25, versículo 26. Irmãos, estou terminando. Diz assim, e eu quero que entenda isso aqui, por favor. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder-se por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos. Vamos ler todo mundo, irmãos? Coloca só o versículo 26, por favor. Aí, depois dos 2 pontos, vamos ler todo mundo? No 3, 1, 2, 3. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Meu Deus! E o apóstolo Paulo, onde que ele foi? Ao terceiro céu. Só que lá a ele lhe foi revelado, coisa que ele mesmo fala no capítulo 12, a ele lhe foi revelado que coisas, irmãos, ele não podia falar aqui embaixo. Por isso que João, quando ele está nos céus, aí João escreve, né, ruas de ouro, os muros de esmeralda, safira, carbúnculo, e ele vai falando, sabe por quê? Porque João, ele tinha que descrever algo que seria parecido com coisas que seria da terra, porque aquilo que é nos céus nós não entenderíamos, nós não iríamos entender, nós não iríamos compreender. Então o apóstolo Paulo fala assim, meu Deus, gloriar-me diante de tudo isso, que serei eu, servo de Cristo? Não, mas eu quero ser aquele que faz a diferença por Cristo, pela causa de Cristo. E eu falo com vocês, irmãos, esse cara, ele fez uma revolução em meia Europa, Ásia, e imagina um 100 desse. Camarada converteria o mundo, irmão. É essa convicção na qual nós temos que viver. É essa convicção que nós temos que entender ela e passar a viver. Então a palavra do Senhor diz que um mensageiro de Satanás. O que o mensageiro falou assim? Tocou nele. Espinho, fraqueza, debilidade. Agora vai aqui. Sabe por que Deus permitiu? Sabe por que Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó? Sabe por que, irmãos, que Satanás tentou fazer com que Jesus caísse? Porque esse é o trabalho dele. Aqui, Satanás toca Paulo, ele ora. Eu não vejo Paulo, quando ele fala aqui que ele roga, ele ora, ele clama ao Senhor 3 vezes. Eu não vejo Paulo falando assim, Deus me cura. Não, irmãos, eu não vejo essa oração de Paulo, não. Eu vejo um camarada derramando na presença do Senhor, passando todo um dia inteiro, adorando e clamando e pedindo ao Senhor. E depois, num outro dia, e depois em um outro dia. Então ele clama a Deus, mas sabe por que Deus permitiu isso? Aqui,
para que Paulo viesse entender que ele tinha que depender-se somente de Deus. Porque quando eu dependo somente de Deus, então eu estou alinhado com Deus, estou alinhado com o Senhor. Aí vem aquela paz que foi falado ontem, a paz que ela excede todo entendimento e compreensão do homem sobre a face da terra, que o próprio Jesus diz: ei, eu deixo minha paz, a minha paz eu vos deixo, não como o mundo os dá. A paz de Jesus, ela é diferente. Porque a gente pode estar em meio tribulações, mas eu tenho paz. Eu posso estar em meio perseguição, que eu tenho paz. Eu posso estar em meio guerras, que eu tenho paz. Eu posso ser açoitado, como ele mesmo diz, em 40 menos 1 açoites ele levou. Como Jesus, ele foi açoitado, preso várias vezes, mas aquilo que estava dentro dele, não podia ser preso. Eles podiam prender a carne de Paulo, eles podiam prender o físico de Paulo, mas o Deus que Paulo servia, eles não poderiam prender, aleluia! Eles não poderiam prendê-lo. Por isso, em várias vezes, Paulo estando preso, as portas se abriam e ele passava e meio povo ia embora. Porque aqueles que estão em Cristo jamais serão escravos, mas serão livres. Serão livres, serão livres, aleluia. Nós seremos livres em Cristo, em Cristo. Por isso Paulo aqui, ele fala, ele termina assim, irmãos, presta atenção, versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu sou fraco para o mundo, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor tem que ser a nossa fortaleza, o Senhor tem que ser a nossa direção, o Senhor tem que ser a nossa rocha, o Senhor tem que ser o nosso alimento, Ele tem que ser. Ele tem que ser a nossa fortaleza. Nós temos que estar enraizados nele, irmãos. Nós temos que estar enxertados em Cristo. E entender que alguma das coisas que acontecem nas nossas vidas não é para que nós venhamos cair, é para que venhamos entender que nós somos dependentes dele, que somos dependentes do Senhor. O Senhor às vezes move estruturas nas nossas vidas. Por quê? Porque às vezes nós confiamos nas forças dos nossos braços, sim ou não? Se eu tenho um bom trabalho, eu estou bem. Se na minha casa está tudo bem, eu estou bem. Sim ou não? Se minha esposa está bem, eu estou bem. Se o meu marido está bem, eu estou bem. Se os meus filhos estão bem, eu estou bem. Mas se acontece qualquer coisinha em casa, desestrutura tudo. Desestrutura. É Deus falando assim: depende de mim, eu cuido de você. Depende de mim, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus filhos. Ele cuida. Termino. Eu tenho certeza que aqui muitas pessoas já receberam promessas do Senhor. Presta atenção em algo que é lindo. Uma mulher chamada Ana, ela queria ter um filho. Para ela era impossível. Mas para Deus era? Não. Nada é impossível para Deus. Nada. Só que Deus observa. Ela foi aos pés, ela estava no altar, aos pés do sacerdote, ela chorava. E ela pediu um filho. E o sacerdote, sem entender e nem saber, selou aquilo na vida dela. E ela conseguiu um filho. Primeiro o sacerdote achou que ela estava embriagada. Ela falou: não, meu Senhor, não estou embriagada não, é minha alma. Aqui dentro está doendo, aqui dentro está doendo, está doendo.
Então ele sela aquilo na vida dela. Aí ela tem um filho. Ela pediu um filho. Deus deu ela um filho. Só que ela falou assim: quando ele desmamar, eu o levo ao templo. E Deus observou ela. Deus deu ela aquilo que ela pediu. E Deus observou ela. Por conta que existem alguns detalhes em meio às igrejas, em meio ao povo cristão. As pessoas, elas fazem promessa para Deus, mas não cumprem aquilo que elas prometeram. Então, existem fatores nas nossas vidas que vai fazer com que os nossos corações se entristecem. Porque aquilo que eu prometo para o Senhor, Deus não pediu para você prometer, sim ou não? Ele não falou nada. Já que você fez esse pacto com Deus, então cumpre ele. Porque se você não cumpre esse pacto que você fez com Deus, Deus, irmãos, te chama. E o negócio não fica bom. Ana teve um filho. O seu marido Elcana subia a Jerusalém, no templo. Ela falou: esse ano eu não vou, mas no próximo sim. Por conta que ela tinha feito uma aliança, um pacto com Deus. O que é que ela falou? Ela falou que iria subir e entregar-se o seu filho. Iria subir e entregar-se o seu filho, para que viesse ser um servo de Deus na casa do Senhor. Depois, no ano seguinte, Ana sobe e entrega o menino. Depois disso, a matriz dela se abre e ela tem mais filhos. Porque Deus observa os nossos corações. Deus sabe, irmão, aquilo que está aqui dentro. E se algum dia você fez alguma aliança ou um pacto com o Senhor, cumpra ele. Paulo decidiu servir a Deus com todo o coração, corpo e alma dele. Passou por momentos muito difíceis sobre a vida dele. Mas uma coisa, ele falava: prossigo. Prossigo o alvo. Prossigo. Aí ele diz assim: eu venci o bom combate. Venceu o bom combate, mas ele venceu porque ele prosseguiu. Temos que avançar. A igreja tem que avançar. Quero convidar o louvor que passe, por favor. E irmãos, nós vamos estar orando, porque nós vamos estar ceando. E vamos estar ceando ao Senhor. Eu quero pedir a essas duas meninas, o que vocês vão fazer? Vocês vão dançar ou vocês vão brincar? Porque senão vocês vão sentar. Tá. Então, irmãos, eu quero convidar você que como Paulo, neste momento, converse com o Senhor. Converse com o Senhor.